Meu filho olhou para mim, a mulher que abriu mão de medicina para criá-lo, e disse: Mãe, você desperdiçou sua vida. Você era tão inteligente, mas virou só dona de casa. Só dona de casa. Como se 40 anos criando ele não valessem nada. Como se ter desistido de bolsa integral na melhor faculdade de medicina do Brasil para que ele pudesse existir fosse desperdício. Meu nome é Helena Ferreira. Tenho 59 anos. E essa é a história de como descobri que meu próprio filho não tem ideia de quem eu sou, ou do que sacrifiquei por ele. Mas deixe-me voltar. Deixe-me te contar sobre a garota que eu era, antes de me tornar só dona de casa. 1983. Eu tinha 19 anos. Filha de Dona Conceição e seu Antônio, mãe doméstica. Pai motorista de ônibus. Morávamos em Sapopemba, zona leste de São Paulo. Casa pequena. 3 filhos. Pouco dinheiro, mas eu era boa aluna. Muito boa. Estudava debaixo de poste de rua porque não tínhamos luz elétrica em casa direito, cortavam quando não dávamos conta de pagar. Acordava às 5 da manhã para pegar 3 ônibus até a escola pública no centro e tirava notas perfeitas. Todas as matérias. Sempre. Meus professores diziam: Helena vai longe. Essa menina é especial. No 3º ano do ensino médio, fiz vestibular para medicina na USP. Universidade de São Paulo, a melhor do país. Minha mãe riu quando contei. Não maldade. Descrença. Filha, a medicina é para rico, não para gente como nós. Mas mãe, se eu passar, é de graça. Universidade pública. E como você vai se manter? Livros, transporte, comida? Vai estudar integral. Não vai poder trabalhar. Não tinha resposta. Mas fiz o vestibular mesmo assim. 3 meses depois, resultado saiu. Passei. Não só passei. Fui a 5ª colocada entre 3.000 candidatos. E ganhei bolsa integral de um programa para estudantes de baixa renda. 500 cruzeiros por mês, equivalente a uns R$ 1.500 hoje. Cobria livros, transporte, alimentação. Quando vi meu nome na lista, sentada no chão da sala com o jornal aberto, chorei. Minha mãe chorou. Meu pai chorou. Minha filha vai ser doutora, ele disse. Doutora de verdade. Comecei em março de 1984. Primeiro dia. Andando pelo campus da USP. Olhando os prédios históricos, a biblioteca gigante, os laboratórios brilhantes, parecia sonho. Eu não pertencia àquele mundo. Mas estava lá. Tinha conquistado. As aulas eram difíceis. Muitos alunos vinham de escolas particulares caríssimas. Tinham estudado inglês. Feito cursinhos de 3.000 cruzeiros por mês. Tinham computadores em casa. Eu tinha determinação, e inteligência, e fome de aprender. Primeiro semestre. Fiquei entre os 10 melhores da turma. Professores me notaram. Helena, você tem futuro brilhante. Já pensou em especialização? Cirurgia, talvez? Neurologia? Eu pensava. Pensava muito. Sonhava acordada com um jaleco branco, estetoscópio no pescoço, salvando vidas. Foi nesse primeiro semestre que conheci André Tavares. 22 anos. Estudante de engenharia. Bonito cabelo escuro, sorriso fácil, jeito confiante. Nos conhecemos numa festa de calouros. Ele veio falar comigo. Você é caloura de medicina? Impressionante. Deve ser muito inteligente. Conversamos a noite toda. Ele era engraçado, atencioso, interessado. Começamos a namorar 2 semanas depois. André era de família de classe média. Não rico, mas confortável. Pai tinha oficina mecânica própria. Mãe era professora. Moravam em casa com quintal, 2 carros, televisão colorida. Mundo diferente do meu, mas ele nunca me fez sentir inferior. Pelo contrário, dizia que admirava minha história, minha força. Você é incrível, Helena. Vai ser médica incrível. Acreditei nele. Acreditei em nós. 6 meses de namoro. Engravidei. Lembro do momento exato que descobri. Estava atrasada 3 semanas. Seios doendo. Enjoo matinal. Fui na farmácia. Comprei teste de gravidez com dinheiro que era para livros. Fiz no banheiro da faculdade. Mãos tremendo. 2 linhas. Positivo. Sentei no chão do banheiro. Porta trancada. Barulho de alunas conversando lá fora, rindo, falando sobre prova, sobre fim de semana. E eu ali. 19 anos. 2º semestre de medicina. Grávida. Chorei em silêncio. Muito. Quando saí,
Liguei para André de orelhão. Preciso falar com você. Urgente. Nos encontramos num café perto do campus. Mãos suadas. Coração acelerado. Tô grávida. Ele ficou pálido. Completamente pálido. Tem certeza? Fiz teste. Positivo. Silêncio longo. Ele mexia no café sem beber. O quê? O que você quer fazer? Não sei. Tô apavorada. Tem clínicas. Você sabe. Para resolver. Aborto. Ele estava sugerindo aborto. André, é ilegal. Perigoso. E eu? Não sei se consigo. Helena, você tá no 2º semestre de medicina. Sua vida inteira pela frente. Carreira incrível. Você não pode jogar tudo fora por causa disso. Por causa disso. Como se fosse problema. Não vida. Eu se o quiser ter. Ele olhou para mim como se eu tivesse enlouquecido. Ter? Como? Você vai estudar medicina grávida? Com bebê? Quem vai cuidar? Como vai pagar? Minha família pode ajudar. Sua família mal tem dinheiro para eles mesmos, Helena. Você sabe disso. Tinha razão. Sabia que tinha. E você? Vai me ajudar? Ele desviou o olhar. Eu quero. Mas, Helena, tenho 22 anos. Ainda estou estudando. Meu pai mal me dá mesada. Não tenho como sustentar família. Então o que você está dizendo? Tô dizendo que se você decidir ter, vai ser sozinha. Porque eu não tô pronto para ser pai. Sozinha. Você tá terminando comigo? Não quero terminar. Mas não posso fazer isso, desculpa. Ele saiu. Me deixou sentada ali. Sozinha, com café frio e futuro desmoronando. Fui para casa naquele dia em choque. 3 ônibus. 2 horas. Olhando pela janela sem ver nada. Cheguei em casa às 9 da noite. Minha mãe estava na cozinha lavando louça. Mãe, preciso falar. Ela olhou para mim. E soube. Mães sempre sabem. Você tá grávida. Não era pergunta. Era afirmação. Comecei a chorar. Desculpa, mãe. Desculpa. Eu estraguei tudo. Ela me abraçou. Forte. Cheiro de sabão em pó e cansaço. Não estragou nada. Ouve aqui. Sentamos à mesa. Conversa difícil. O pai, ele vai assumir? Não. Disse que não tá pronto. Que vou ser sozinha. Minha mãe respirou fundo. E você? O que quer? Não sei, mãe. Tenho 19 anos. Tô no meio de medicina. É meu sonho. Mas é uma vida. Dentro de mim. Não consigo simplesmente descartar. Ninguém tá pedindo para você descartar. Mas precisa entender. Ter esse bebê muda tudo. Medicina é curso integral. 6 anos. Plantões. Estudos intensos. Como vai fazer? Não sei. E financeiramente? A bolsa cobre você. Não bebê. Fraldas, leite, roupas, médico tudo custa. Seu pai e eu não temos como ajudar muito. Mal damos conta das nossas contas. Sabia tudo isso. Mas ouvir em voz alta tornou real. Impossível. Então você acha que eu devo abortar? Minha mãe segurou minhas mãos. Acho que você deve decidir. Mas seja lá o que decidir, vai ter consequências. E precisa estar pronta para elas. Passei 3 semanas em agonia. Indo para aulas. Estudando anatomia. Aprendendo sobre corpo humano enquanto o meu estava mudando. Enjoo constante. Cansaço. Seios doendo. E medo. Tanto medo. Fui em clínica de planejamento familiar. Conversei com assistente social. Tenho 19 anos. Tô grávida. Não sei o que fazer. Ela me deu opções. Explicou procedimentos. Riscos. Custos. Aborto seguro, mesmo ilegal, custa uns 3.000 cruzeiros. Clínicas clandestinas mais baratas existem, mas risco é alto. Infecção, hemorragia, morte. 3.000 cruzeiros. Não tinha. E mesmo que tivesse, conseguiria? Esse é o decidir ter? Então precisa de pré-natal, apoio, estrutura. Vai conseguir continuar estudando? Não sei. Pensa bem, Helena. Maternidade é para sempre. Medicina também pode ser. Mas só se você continuar. Se parar agora, provavelmente não volta. Provavelmente não volta. Estatística. Mulheres pobres que engravidam jovens raramente voltam para a faculdade. Eu seria mais uma? Fui na biblioteca da faculdade. Lugar onde sempre me sentia segura. Sentei entre livros de anatomia e fisiologia. Livros que amava, que devorava. Coloquei mão na barriga. Ainda plana. Mas vida crescendo ali. E percebi. Não conseguia abortar. Não era julgamento moral.
Não era religião, minha família era católica. Mas não praticante. Era instinto. Algo profundo. Essa vida era parte de mim. E eu não conseguia eliminá-la. Mesmo que custasse meu sonho. Tomei decisão naquele momento. Sentada entre livros que nunca mais leria da mesma forma. Ia pro bebê. E ia tentar de alguma forma continuar medicina. Contei para a coordenação do curso 2 semanas depois. Professor Henrique, coordenador, me recebeu no escritório dele. Helena, você é uma das nossas melhores alunas. O que posso fazer por você? Professor, eu estou grávida. Ele ficou quieto. Expressão mudando de amigável para preocupada. Entendo. E o pai? Não vai assumir. Sua família? Vão apoiar. Mas financeiramente não podem ajudar muito. Ele suspirou. Tirou os óculos. Esfregou os olhos. Helena, vou ser honesto. Medicina é curso extremamente exigente. Aulas integrais. Plantões. Estudos que consomem noites. Com bebê pequeno. É quase impossível. Quase. Mas não impossível. Tecnicamente não. Mas na prática? Conheço 3 alunas que engravidaram nos últimos 10 anos. Nenhuma terminou. Todas trancaram. Nenhuma voltou. Nenhuma voltou. Professor, eu preciso tentar. Medicina é meu sonho. É tudo que sempre quis. Não posso simplesmente desistir. Não está desistindo, Helena. Está sendo realista. Talvez possa voltar depois. Quando o bebê for maior. Quando tiver estrutura. E a bolsa? Bolsa é para aluno ativo. Se trancar, perde. E se eu não trancar? Se continuar? Então boa sorte. Vai precisar de muita. Tentei. Por 3 meses tentei. Barriga crescendo. Enjoos piorando. Cansaço insuportável. Acordava às 5. Pegava ônibus lotado, gente empurrando. Ninguém oferecendo assento. Chegava na faculdade às 8. Aulas até meio-dia. Depois laboratório. Depois biblioteca. Voltava para casa às 9 da noite. Comia qualquer coisa. Desmaiava na cama. Não tinha tempo para pré-natal adequado. Perdi 2 consultas porque coincidiam com provas. Minhas notas começaram a cair. De top 10 para mediana. Depois abaixo da mediana. Professores perceberam. Helena, você está bem? Seu desempenho caiu muito. Tô bem, professor. Só. Cansada. Mas não estava bem. Estava exausta. Física e emocionalmente. Uma noite, voltando para casa, quase desmaiei no ônibus. Pressão baixa. Anemia. Motorista parou. Me levaram para pronto-socorro. Médica que me atendeu foi direta. Você está grávida de quantos meses? 5. E trabalhando? Estudando? Estudando. Medicina. Ela olhou para mim com mistura de admiração e pena. Querida, seu corpo está te dizendo que não aguenta. Pressão baixíssima. Anemia severa. Desnutrição. Você está colocando sua saúde e a do bebê em risco. Mas eu preciso continuar. Precisa se cuidar. Senão não vai ter bebê saudável nem carreira. Vai ter tragédia. Aquilo me quebrou. Voltei para casa. Sentei com meus pais. Não tô conseguindo. Não consigo fazer os dois. Medicina e gravidez. Um dos dois vai sofrer. E não posso deixar ser o bebê. Meu pai segurou minha mão. Homem de poucas palavras. Mas naquele momento disse: Filha, você é jovem. Bebê vem primeiro. Depois você volta. Quando tiver condições. Quando tiver condições, na semana seguinte, tranquei medicina. Entreguei documentos. Devolvi livros, professores assinaram. Alguns com pena. Outros com indiferença. Professor Henrique me chamou antes de sair. Helena, você tinha potencial para ser grande médica. Espero que um dia volte. Eu também, professor. Mas no fundo, nós 2 sabíamos. Eu não ia voltar. Gabriel nasceu em agosto de 1985. Parto difícil. 20 horas de trabalho de parto. Hospital público lotado. Mas quando colocaram ele nos meus braços pequeno, vermelho, chorando alto, esqueci tudo. A dor. O sacrifício. O sonho perdido. Nada disso importava. Ele era meu. E eu era dele. Completamente. Meu pai conseguiu emprego melhor motorista particular de empresário. Salário um pouco maior. Minha mãe continuou trabalhando como doméstica. E eu? Virei dona de casa. Cuidava do Gabriel. Da casa. Cozinhava. Limpava. Lavava roupa. Aos 20 anos, minha vida era fraldas. Mamadeiras. Noites sem dormir. Não era o que sonhei. Mas era minha realidade. E amava meu filho.
desesperadamente. Quando Gabriel tinha 1 ano, tentei voltar para a faculdade. Liguei para a coordenação. Professor Henrique, aqui é Helena Ferreira. Tranquei em 85. Queria saber sobre retorno. Helena, como está? E o bebê? Bem, ele tem 1 ano. E eu gostaria de voltar. Silêncio. Helena, você sabe que perdeu a bolsa quando trancou, né? Sim. Mas posso trabalhar. Pagar de alguma forma. Não entendeu. Medicina é integral. Não pode trabalhar e estudar. E quem vai cuidar do seu filho enquanto você estuda? Minha mãe pode. Sua mãe trabalha o dia todo. E à noite? Nos plantões? Nas madrugadas estudando? Não tinha resposta. Helena, sinto muito. Mas realisticamente, sem suporte financeiro e familiar completo, você não consegue. Desliguei. Chorei. Meu sonho tinha acabado. Oficialmente, não era mais pausa. Era fim. Decidi então. Se não podia ser médica, ia ser a melhor mãe possível. Gabriel seria minha obra-prima. Dediquei minha vida a ele. Tudo que não pude ser, ele seria. Estudei com ele desde pequeno. Ensinei letras, números, cores, lia para ele toda noite livros da biblioteca pública, porque não podíamos comprar. Quando ele entrou na escola, ajudava com lição de casa, todas as noites, todas as matérias. Gabriel era inteligente. Muito. Puxou a mim, mas também tinha dificuldades. Matemática, principalmente. Então estudei matemática. Reaprendi tudo para poder ensinar ele. Passava horas resolvendo problemas, criando métodos, explicando pacientemente. Ele melhorou. Notas subiram. Professores elogiavam. Gabriel é excelente aluno. Vocês devem estar muito orgulhosos. Orgulhosos. Plural. Como se houvesse nós. Mas era só eu. Sempre fui só eu. André nunca voltou. Nunca pagou pensão. Nunca conheceu o filho. Tentei contato algumas vezes nos primeiros anos. Mensagens. Cartas. Ele ignorou todas. Eventualmente desisti. Gabriel cresceu sem pai, mas com mãe que amava ele mais que tudo. Meu pai morreu quando Gabriel tinha 8 anos. Infarto. Aos 53. Foi devastador. Financeiramente e emocionalmente. Minha mãe precisou trabalhar mais. Eu também. Comecei a fazer faxinas. Casas de família. 5 vezes por semana. R$ 200 por dia, R$ 1.000 por semana. Usava para pagar escola particular de Gabriel. 1.500 por mês. Sacrifício grande. Mas valia. Educação era tudo. O que sobrava muito pouco era para comida, contas, roupas. Não sobrava nada para mim. Não comprava roupa nova há anos. Não ia ao cabeleireiro. Não tinha lazer. Minha vida era trabalhar e cuidar de Gabriel. Mas ele estava bem. Tinha escola boa, roupas decentes, comida na mesa e amor. Muito amor. Gabriel se formou no ensino médio com honras. Top 5 da turma. Fez vestibular. Passou em engenharia na Unesp, universidade pública. De graça. Quando ele recebeu a notícia, gritou de alegria. Me abraçou forte. Mãe, passei, vou ser engenheiro. Chorei. De felicidade. De orgulho. De alívio. Ele tinha conseguido. Meu filho ia ter o que eu não tive. Diploma universitário. Carreira. Futuro. Durante a faculdade, trabalhei mais ainda para ajudar ele. Mensalidade era 0. Mas ele precisava de livros, transporte, alimentação. Moradia faculdade era em outra cidade. Mandava R$ 500 por mês. Tudo que conseguia poupar. Gabriel se formou. Conseguiu emprego bom. Engenheiro em multinacional. Salário de R$ 5.000 por mês. Conheceu Patrícia, também engenheira. De família classe média alta. Casaram. Apartamento bonito em bairro nobre. 2 carros. Viagens internacionais. Vida que sempre sonhei para ele. Eu continuei na mesma casa pequena. Mesmo trabalho. Mesma vida. Mas estava feliz. Porque meu filho estava bem. Meu sacrifício valeu a pena. O pensei. Até semana passada. Gabriel veio me visitar. Coisa rara, geralmente só vejo ele em aniversários e Natal. Estava diferente. Tenso. Mãe, preciso conversar. Claro, filho. O que foi? Ele respirou fundo. Patrícia tá grávida. Gabriel. Que notícia maravilhosa. Vou ser avó. Tentei abraçar ele. Ele não retribuiu. E por isso estamos pensando em coisas. Futuro, educação, valores. Claro. Faz sentido.
E conversamos sobre você. Sobre mim? Sobre como criar nosso filho. Que exemplos queremos dar? Meu estômago apertou. Algo estava errado. É? Mãe, você é ótima avó em potencial. Mas, Patrícia acha, e eu concordo que talvez não seja o melhor exemplo para nosso filho. Não consegui processar. Exemplo? Do que você está falando? Mãe, você nunca trabalhou de verdade. Nunca teve carreira. Nunca teve ambição. Foi só dona de casa. Sou dona de casa. As palavras me atingiram como sou. Gabriel, deixa eu terminar. Você tinha bolsa integral em medicina. Faculdade dos sonhos. E jogou tudo fora porque engravidou. Desperdiçou sua vida. Desperdiçou. Eu não joguei fora. Eu escolhi. Escolhi você. Mas foi escolha errada, mãe. Você podia ter sido médica. Ter carreira incrível. Ganhar bem. Ter respeito. Mas virou o quê? Faxineira. Dona de casa. Nada. Nada. Gabriel, eu criei você. Sozinha. Trabalhei todo dia para te dar educação. Para você ter o que eu não tive. E eu agradeço. Mas, mãe, isso não muda o fato de que você desperdiçou seu potencial. E não quero que meu filho veja isso como exemplo. Não quero que ele pense que é ok desistir dos sonhos. Eu não desisti. Desistiu, sim. No primeiro obstáculo, você desistiu. E ficou amarga, frustrada, vivendo através de mim. Isso não é saudável. Amarga, frustrada, vivendo através dele. Você acha que sou amarga? Acho que você nunca superou. Nunca aceitou que sua vida não foi o que podia ter sido. E isso é triste, mãe. Você é inteligente. Mas desperdiçou tudo. Fiquei em silêncio. Sem palavras. Meu filho que carreguei, que amamentei, que criei, que sacrifiquei tudo por ele estava me dizendo que minha vida foi desperdício. Então o que você está dizendo? Que não quer que eu veja meu neto. Não disse isso. Mas, com moderação. E por favor, não fica falando sobre o passado, sobre medicina, sobre o que poderia ter sido. Não é saudável. Ele saiu logo depois, e eu fiquei ali, sozinha, na casa pequena, com vida que aparentemente foi nada. Desperdiçada, porque sou dona de casa. Passei 3 dias em estado de choque. Não conseguia comer. Não conseguia dormir. Apenas repetia as palavras na cabeça. Uma e outra vez. Você desperdiçou sua vida. Foi só dona de casa. Nada. Meu filho. Meu Gabriel. O menino que eu carreguei no ventre. Que abri mão de tudo para criar. Achava que minha vida foi desperdício. No 4º dia, liguei para minha prima Fernanda. Única pessoa da família que sempre me entendeu. Fernanda, posso ir aí? Claro, prima. Tá tudo bem? Sua voz está estranha. Preciso conversar. Fui na casa dela naquela tarde. Fernanda mora em apartamento pequeno, mas aconchegante, divorciada. 2 filhos adolescentes, trabalha como professora. Ela fez café. Sentamos na varanda. Conta. E contei. Tudo. A visita de Gabriel. Cada palavra. Cada acusação. Quando terminei, Fernanda estava com expressão furiosa. Esse moleque ingrato. Fernanda. Não, Helena. Me deixa falar. Você abriu mão de medicina para ter esse menino. Criou ele sozinha. Sem pai. Sem dinheiro. Trabalhou feito louca para pagar a escola particular dele. Para ele não passar necessidades. Para ele ter futuro. Oisai? E agora? Agora que ele tem esse futuro. Agora que é engenheiro bem-sucedido. Ele tem coragem de dizer que sua vida foi desperdiçada? Que você é nada? Ele não disse exatamente assim. Disse sim, só dona de casa. Como se cuidar de filho, de casa, trabalhar em faxinas, para sustentar família fosse. Nada. Como se não tivesse valor. Ela estava certa. Mas ouvir em voz alta doeu ainda mais. Mas Fernanda, ele tem razão em uma coisa. Eu tinha potencial. Podia ter sido médica, mudado vidas, feito diferença. E agora tenho 59 anos, sem carreira, sem diploma, sem nada para mostrar. Fernanda segurou meus ombros. Olhou nos meus olhos. Helena, você criou um ser humano. Do zero. Sozinha. Você tem algo para mostrar. Seu filho, que infelizmente é idiota ingrato. Mas existe porque você escolheu ele. Isso não é nada. Isso é tudo. Chorei então. Muito. Mas por que não é suficiente? Por que ele não vê isso? Porque vivemos em sociedade que só valoriza sucesso profissional.
dinheiro, título, prestígio, trabalho doméstico, cuidado, maternidade, tudo invisível. Não conta. Mas deveria contar. Deveria. Mas não conta. E Gabriel cresceu nessa sociedade. Respirou esses valores. Mesmo tendo se beneficiado do seu sacrifício, não consegue valorizar. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois Fernanda perguntou: "O que você vai fazer?" "Não sei." "Vai falar com ele?" "E dizer o quê?" "A verdade. Tudo que você sacrificou, tudo que você fez. Talvez ele não saiba. Talvez você nunca contou direito." Pensei nisso. Gabriel sabia que tranquei medicina. Mas sabia os detalhes? A dor? A magnitude do sacrifício? Provavelmente não, porque nunca falei. Nunca reclamei. Apenas fiz silenciosamente. Invisivelmente, como boa mãe deveria fazer. Talvez você tenha razão. E Helena? Se ele ainda não entender, se ainda achar que você desperdiçou sua vida, talvez seja a hora de você viver para você. Não para ele. Viver para mim. Conceito estranho. Depois de 40 anos vivendo para Gabriel, mas talvez fosse hora. Passei a semana seguinte investigando. Não, Gabriel, minha própria vida. Fui em caixas velhas no armário. Documentos, fotos, memórias guardadas há décadas. Encontrei meu boletim da USP. Primeiro semestre. Notas: 9, 5, 9, 8, 9, 2, 10, 9, 7. Entre os melhores da turma. Em medicina. Na melhor universidade do país. Encontrei carta de aceitação. Com bolsa integral. Encontrei foto minha no dia da matrícula há 19 anos. Sorriso enorme. Olhos brilhando de esperança. Garota que tinha o mundo pela frente. Encontrei cadernos. Anotações de aulas. Anatomia. Fisiologia. Patologia. Minha letra cuidadosa. Diagramas detalhados. Estudos meticulosos. Encontrei trabalho que fiz sobre sistema cardiovascular. Nota 10. Comentário do professor. Excelente trabalho, Helena. Você tem futuro brilhante. Futuro brilhante. Sentei no chão cercada por esses fantasmas do passado. E pela primeira vez em 40 anos, deixei-me sentir a perda. Não apenas resignação. Não aceitação pacífica, mas luto, raiva, tristeza profunda. Eu podia ter sido médica. Podia ter salvado vidas. Feito pesquisas. Ensinado estudantes. Tinha inteligência. Disciplina. Paixão. Mas não tive escolha. Não realmente. Sociedade não oferece escolhas reais para mulheres pobres grávidas. Oferece sobrevivência. E eu sobrevivi. Mas a que custo? Chorei. Sozinha no quarto. Por horas. Pela garota de 19 anos que nunca se tornou médica. Pela mulher de 59 que era só dona de casa. Pelo reconhecimento que nunca veio. Do único filho por quem sacrifiquei tudo. Quando as lágrimas secaram, senti algo diferente. Clareza. Decidi. Ia confrontar Gabriel, mas não com emoção. Com fatos. Peguei papel e caneta. E comecei a escrever. Custos de criar Gabriel. 1985 a 2005, 20 anos. Comecei a calcular. Tudo que gastei. Tudo que sacrifiquei. Escola particular. Ensino fundamental e médio. R. 216 mil ajustado para valores atuais. Roupas. Calçados. Material escolar. EA. Für. Alimentação. Porção de Gabriel das compras. EA. 192. Saúde médicos. Dentistas. Remédios. Plano de saúde. EA. Tredive. Apoio durante faculdade. Moradia. Alimentação. Transporte. EA. Tredio. Presentes. Lazer. Extras. EA. TU. Total financeiro. R. 528.520 reais. Mais de R$500 mil. E isso era apenas dinheiro. Não contava tempo. Tempo investido. Primeiros 5 anos. Cuidado integral. 24/7. 6 até 18 anos. Lição de casa toda noite 8.760 horas. Cozinhar. Lavar. Limpar para ele. 21.900 horas. Levar para escola, atividades, médicos. 5.475 horas. Total. Aproximadamente 36.135 horas, dividido por 8 horas dia de trabalho.
4.517 dias de trabalho, dividido por 250 dias úteis. Ano: 18 anos de trabalho, em tempo integral, e isso sem contar noites acordadas. Preocupações: estresse emocional, custo de oportunidade. Se tivesse completado medicina, salário médio de médica. R. 15 mil. Mês: 35 anos de carreira, 24 aos 59. R. 6.300.000. 6.300.000 reais. Perdi potencialmente mais de 6 milhões em renda. Para criar Gabriel, não estava arrependida. Mas ele precisava saber. Precisava entender o que só dona de casa realmente significava. Digitei tudo em documento. 5 páginas. Números, fatos, cálculos. Título: O que custou ser só dona de casa? Imprimi. E marquei encontro com Gabriel. Ele sugeriu café perto do escritório dele. Horário de almoço. Só tenho 1 hora, mãe. Cheguei 15 minutos adiantada. Nervosa, mãos suadas. Gabriel chegou no horário. Terno caro. Relógio importado. Ar apressado. Oi, mãe, tudo bem? Preciso falar com você. Sobre o que você disse semana passada. Ele suspirou. Mãe, já discutimos isso. Não discutimos. Você falou. Eu ouvi. Agora é minha vez. Peguei o documento. Coloquei na mesa entre nós. O que é isso? Lê. Ele pegou. Começou a ler. Expressão mudando de impaciência para confusão para algo parecido com desconforto. Leu tudo. 5 páginas. Em silêncio. Quando terminou, não olhou para mim. Mãe, 528 mil reais. 36 mil horas. 6 milhões em renda perdida. Isso é o que custou ser só dona de casa. Isso é o que custou criar você. Eu não sabia que você estava contando. Não estava contando. Nunca contei. Apenas fiz. Porque te amava. Porque era minha responsabilidade. Porque você era mais importante que medicina, que carreira, que dinheiro. Mãe, eu não pedi para você desistir. Você não pediu. Mas precisou. Você era bebê. Indefeso. Dependente. E eu era sua mãe. Única pessoa no mundo que escolheu você acima de tudo. Ele ficou quieto. Seu pai sumiu. Meus pais não tinham dinheiro. Sociedade não oferece suporte. Então fiz o que precisava fazer. Tranquei medicina. Trabalhei. Criei você. Sozinha. Oizai. Você não sabe. Você sabe versão superficial. Minha mãe me criou sozinha. Mas não sabe noites que passei acordada preocupada se teria dinheiro para sua mensalidade. Não sabe quantas vezes comi menos para você comer mais. Não sabe quantas oportunidades recusei porque precisava estar disponível para você. Lágrimas começando agora. Não queria chorar, mas não conseguia segurar. Você não sabe que acordo todo dia às 5 da manhã para limpar casas de estranhos. Que minhas mãos estão calejadas de produtos de limpeza. Que minhas costas doem de carregar peso. Tudo para ter dinheiro para viver. Para não pedir nada de você. Mãe, se você precisa de dinheiro, não preciso do seu dinheiro. Preciso do seu respeito. Minha voz saiu mais alta que pretendia. Pessoas em mesas vizinhas olharam. Respirei fundo. Mais baixo agora. Preciso que você entenda que minha vida não foi desperdiçada. Foi investida em você. E talvez não tenha diploma na parede ou cargo importante. Mas tenho você. Engenheiro formado. Bem-sucedido. Prestes a ser pai. Isso não é nada, Gabriel. Isso é tudo. Ele estava chorando agora também. Mãe, desculpa. Eu não pensei. Você não pensou porque trabalho de mãe é invisível. Especialmente mãe pobre. Sociedade não valoriza. Então você cresceu sem valorizar. Mas isso não torna menos real. Menos importante. Menos sacrifício. Eu sei. Você tem razão. Eu fui idiota. Insensível. Foi. Mas não é só você. É mundo inteiro que diz que mulheres que escolhem família ao invés de carreira desperdiçaram vida. Como se criar ser humano fosse menos importante que qualquer outra coisa. Silêncio. Gabriel limpou os olhos. O que eu posso fazer? Para consertar? Não sei se pode consertar. Mas pode começar reconhecendo. Valorizando. Não só comigo, mas com Patrícia. Quando seu filho nascer, reconheça o trabalho dela. Invisível ou não. Valorize. Porque se você não valorizar, seu filho vai crescer como você achando que trabalho doméstico não conta. Ele assentiu. Vou. Prometo.
E sobre seu filho. Sobre eu não ser bom exemplo. Mãe, eu estava errado. Deixa eu terminar. Você disse que não quer que ele veja a desistência como opção. Mas, Gabriel, eu não desisti. Eu escolhi. Escolher não é desistir. É priorizar. E ensinei isso para você toda a sua vida. Priorizar o que importa. Família, amor, responsabilidade. Você ensinou. E eu sou grato. Então não me afaste do meu neto. Porque posso não ter diploma. Mas tenho sabedoria, experiência, amor. E isso vale mais que qualquer título. Não vou afastar. Desculpa por ter sugerido isso. Ficamos mais alguns minutos conversando. Mais calmos agora. Gabriel pegou a conta. Insistiu. Antes de sair, me abraçou. Forte. Te amo, mãe. E sinto muito. De verdade. Eu também te amo. Sempre vou amar. Mas preciso que você me respeite também. Vou. Prometo. Ele voltou para o escritório. Eu fui para casa, sentindo. Não exatamente melhor. Mas mais leve. Tinha falado. Tinha colocado para fora. 40 anos de invisibilidade. Finalmente reconhecida. Mas algo tinha mudado dentro de mim. A conversa com Gabriel foi importante. Mas não foi suficiente. Porque percebi. Passei 40 anos vivendo para ele. Definindo meu valor através dele. Meu sucesso era sucesso dele. Meu propósito era propósito dele. Mas e eu? Quem era Helena? Sem Gabriel? Não sabia. E aos 59 anos, estava na hora de descobrir. Nos dias seguintes, algo estranho aconteceu. Comecei a receber mensagens. Primeiro foi Fernanda. Prima, contei sua história para umas amigas professoras. Elas querem conversar com você. Depois foi vizinha, Dona Silvia. Helena, ouvi que você tinha bolsa de medicina na USP. É verdade? Minha neta acabou de passar. Queria que você conversasse com ela. Então foi ligação inesperada. Alô? Helena Ferreira? Sim? Aqui é Beatriz Costa. Sou coordenadora do Centro de Mulheres da Zona Leste. Sua prima Fernanda me passou seu contato. Gostaria de conversar sobre um projeto. Que tipo de projeto? Estamos organizando série de palestras. Histórias de mulheres invisíveis. Mulheres que sacrificaram carreiras para a família. Queremos dar voz a essas histórias. Fernanda disse que a sua é poderosa. Poderosa. Minha história. Não sei se sou boa palestrante. Não precisa ser. Só precisa ser honesta. Contar sua verdade. Estaria disposta? Hesitei. Expor minha vida assim, publicamente? Mas então pensei. Quantas Helenas existem por aí? Invisíveis. Desvalorizadas. Achando que vida foi desperdício? Estou. Quando? Mês que vem. 15 de setembro. Sábado à tarde. No centro comunitário. Umas 50 pessoas esperadas. 50 pessoas. Meu estômago revirou. Tudo bem. Vou. Depois que desliguei, fiquei sentada em silêncio, o que tinha acabado de aceitar. Passei as semanas seguintes me preparando. Escrevi minha história. Mais detalhada desta vez. Não só números, mas emoções, medos, perdas. A garota de 19 anos com sonho imenso. A escolha impossível. Os anos de invisibilidade. O despertar doloroso. Pratiquei na frente do espelho. Minha voz tremendo. Lágrimas vindo. Fernanda veio uma noite. Quero ouvir. Contei para ela. Do começo ao fim. Quando terminei, ela estava chorando. Helena, isso é incrível. Triste, mas incrível. Você precisa contar isso. Tenho medo. De quê? De ser vulnerável. De as pessoas me julgarem. De confirmarem que sim, desperdicei minha vida. Ninguém que te ouvir vai pensar isso. Vão ver coragem, sacrifício, amor, força. Espero que você esteja certa. Dia 15 de setembro chegou. Acordei às 6. Estômago embrulhado. Mãos suadas. Coloquei roupa simples, mas bonita vestido azul que Fernanda me deu. Sapatos confortáveis. Maquiagem leve. Olhei no espelho. Mulher de 59 anos. Cabelo grisalho. Rugas de expressão. Mãos calejadas. Não parecia palestrante. Parecia dona de casa. Mas talvez fosse exatamente o ponto. Fernanda me buscou às 2. Fomos juntas. Centro comunitário estava cheio. Não 50 pessoas. Mais de 100. Beatriz. O que aconteceu? Você disse 50. Beatriz sorriu. História se espalhou. Muita gente quis vir. Tá pronta? Não estava. Mas a senti mesmo assim. Sentei na primeira fila.
3 palestrantes antes de mim. Primeira foi Luciana, 42 anos. Advogada que largou carreira para cuidar de filho autista. 8 anos sendo terapeuta, motorista, professora, enfermeira. 24 horas por dia. Sem salário, sem férias, sem reconhecimento. Meu ex-marido me deixou porque você não é mais a mulher que casei. Como se eu tivesse escolhido mudar. Como se ter filho com necessidades especiais fosse culpa minha. Plateia aplaudiu, muita chorando. Segunda foi Rosa, 56 anos. Empresária que fechou negócio próprio para cuidar de pais idosos com Alzheimer. 3 anos. Trocando fraldas, dando banho, lidando com agressividade, confusão, vendo-os desaparecerem aos poucos. Meus irmãos? Rosa, você é solteira. Não tem filhos. Tem tempo. Como se meu tempo valesse menos. Como se minha vida valesse menos. Mais aplausos. Mais lágrimas. Terceira foi Andréia, 38 anos. Professora que reduziu para meio período quando teve gêmeos. Perdi promoção. Colegas foram escolhidos no meu lugar. Andréia não tem mais compromisso com o trabalho. Compromisso? Acordo às 5. Cuido de bebês. Vou trabalhar. Volto. Cuido mais. Durmo 4 horas por noite. E não tenho compromisso? A plateia estava vibrando. Identificação palpável. Então Beatriz me chamou. Nossa última palestrante. Helena Ferreira. Ex-estudante de medicina da USP. Mãe solo. História de sacrifício e redescobrimento. Levantei. Pernas bambas. Coração acelerado. Subi no palco. Microfone na mão. Olhei para a plateia. Mais de 100 mulheres. Todas olhando para mim. Respirei fundo. Meu nome é Helena Ferreira. Tenho 59 anos. E até 3 semanas atrás, achava que minha vida tinha sido desperdiçada. Silêncio total e comecei a contar. A bolsa de medicina. A gravidez. A escolha impossível. Os 40 anos de invisibilidade. O post que nunca veio. O reconhecimento que nunca chegou. E finalmente as palavras do meu filho. Você desperdiçou sua vida. Foi só dona de casa. Quando cheguei nessa parte, ouvi suspiros. Murmúrios de indignação. Contei sobre o documento. Os cálculos. O confronto. E então, algo inesperado. Parei de ler minhas anotações. E falei do coração. Mas sabe o que percebi? O problema não é que fui dona de casa. O problema é que a sociedade trata isso como se fosse nada. Como se criar filho, manter casa, cuidar de família fosse menos importante que qualquer trabalho remunerado. Aplausos começaram. Mas continuei. Não estou dizendo que toda mulher deveria abrir mão de carreira. Não. Estou dizendo que mulheres que escolhem ou são forçadas por circunstâncias a priorizar família merecem respeito, reconhecimento, valor. Mais aplausos. Passei 40 anos invisível. Trabalhando sem parar, sem salário, sem férias, sem promoção, sem aposentadoria. E quando meu filho, produto de todo esse trabalho, me disse que desperdicei vida, quase acreditei. Minha voz quebrou. Lágrimas vieram, mas não desperdicei. Investi em vida humana. E isso não é menos importante que qualquer outra coisa. Na verdade, é mais importante. Porque sem mães, sem cuidadoras, sem mulheres dispostas a fazer trabalho invisível, sociedade não funciona. Standing ovation. Sem mulheres de pé, aplaudindo. Chorei. No palco. Na frente de todas. Mas não de vergonha. De alívio. Minha história importava. Minha vida importava. E não estava sozinha. Depois da palestra, fila de mulheres querendo falar comigo. Helena, minha história é igual à sua. Eu também larguei faculdade para ter filho. Meu filho me disse a mesma coisa. Obrigada por falar. Me senti vista pela primeira vez em anos. Conversei com todas. Por horas. Quando finalmente saí, eram quase 7 da noite. Exausta, mas feliz. Beatriz me alcançou na saída. Helena, você foi incrível. Melhor palestra do dia. Obrigada. Foi terapêutico. Tenho proposta. Queremos fazer série de workshops. Redescobrindo-se depois da maternidade. Mulheres que querem reconstruir identidade, carreira, vida depois de anos dedicados à família. Você toparia facilitar? Facilitar? Beatriz, não sou terapeuta. Não sou coach. Não precisa ser. Precisa ser você. Sua história. Sua honestidade. Isso é o que ressoa. Pensei por um momento. Quanto paga? Ela sorriu.
R$ 100 por sessão. 2 vezes por semana. 800 por mês. R$ 800. Não era muito, mas era reconhecimento. Pagamento por conhecimento que tinha. Aceito. Ótimo. Começamos semana que vem. Os workshops começarão. Grupo de 15 mulheres. Idades de 30 a 65. Todas com histórias parecidas. Carreiras abandonadas. Sonhos adiados. Identidades perdidas. Primeira sessão foi apresentações. Sou Carla. 43 anos. Fui gerente de banco. Agora sou mãe de 3. E não sei mais quem sou. Sou Júlia. 51. Fiz 2 anos de arquitetura. Engravidei. Nunca voltei. Hoje meus filhos são adultos. E me sinto vazia. Sou Patrícia. 37. Larguei emprego em multinacional quando tive gêmeos. Meu marido diz que posso voltar a trabalhar quando as coisas acalmarem. Já faz 5 anos. Coisas nunca acalmam. Histórias diferentes. Mas tema comum. Perda de identidade. O que vocês querem? Perguntei. Dessa vida, desse momento, de si mesmas. Silêncio. Depois Carla disse: quero me sentir importante. Não só como mãe, como pessoa. Quero saber que ainda sou inteligente, capaz. Mesmo depois de anos fora do mercado. Quero sonhar de novo. Não só sonhos dos meus filhos. Meus próprios sonhos. Escrevi tudo no quadro. Identidade, capacidade, sonhos. Então vamos trabalhar nisso. Juntas. Nas sessões seguintes, fizemos exercícios. Escrevam lista de coisas que eram boas, antes de serem mães. Habilidades. Interesses. Paixões. Elas escreveram. E muitas choraram. Esqueci que gostava de desenhar. Eu cantava. Em coral. Tinha voz bonita. Adorava ler. Devorava livros. Não leio há 10 anos. Agora, disse eu, escolham uma coisa. Uma. E comprometam-se a fazer essa semana. 1 hora. Só para vocês. Resistência imediata. Mas meus filhos? Seu marido pode cuidar 1 hora. Mas a casa? Casa pode esperar. Mas eu me sinto culpada. Culpa é ferramenta que sociedade usa para manter mulheres no lugar. Podem sentir culpa. E fazer mesmo assim. Semana seguinte. Voltaram diferentes. Desenhei. Por 1 hora. Enquanto as crianças dormiam. E foi maravilhoso. Fui no coral da igreja. Primeira vez em 8 anos. Minha voz está enferrujada. Mas ainda funciona. Li o livro inteiro. Em 2 dias, esqueci como é bom. Pequenos passos. Mais importantes. Enquanto isso, minha vida também estava mudando. Gabriel me ligou. Mãe, Patrícia quer conversar com você. Sobre o quê? Sobre maternidade. Carreira. Ela tá confusa. E acho que você pode ajudar. Patrícia veio tomar café comigo numa tarde de sábado. Ela estava grávida de 5 meses. Barriga começando a aparecer. Expressão preocupada. Helena. Obrigada por aceitar conversar. Claro, querida. O que posso fazer? Ela mexeu no café. Gabriel me contou. Sobre medicina. Sobre o que você sacrificou. Ah. E eu. Tenho medo. Sou engenheira. Amo meu trabalho. Mas todo mundo diz que quando o bebê nascer, vai mudar tudo. Que não vou conseguir equilibrar. Que vou ter que escolher. Talvez sim. Talvez não. Depende de suporte. Estrutura. Recursos. Mas e se eu tiver que escolher? Como você escolheu? Pensei cuidadosamente antes de responder. Patrícia, minha situação era diferente. Eu era pobre, solteira, sem suporte, sem escolhas reais. Você tem marido, família, dinheiro. Pode pagar creche, babá, ajuda. Não precisa escolher como eu precisei. Mas e se eu quiser ficar em casa? Todo mundo vai achar que desperdicei formação. Se você quiser ficar em casa, fica. Se quiser trabalhar, trabalha. Se quiser fazer meio termo, faz. O importante é ser escolha sua, não imposição, não culpa. Sua escolha. Gabriel disse que você se arrepende. Não me arrependo de ter tido ele, mas arrependo de não ter tido escolhas reais. De sociedade não valorizar meu trabalho. De ter ficado invisível por 40 anos. Não quero isso para você. O que devo fazer então? Estabeleça limites desde o começo. Com Gabriel, com trabalho, com família. Não faça o que fiz dizer sim para tudo. Sacrificar tudo, até não sobrar nada de você.
Mantenha sua identidade, seus sonhos, sua carreira, se quiser, porque criança precisa de mãe feliz e realizada. Não de mãe mártir e frustrada. Ela chorou. Obrigada. Ninguém me disse isso. Todo mundo só diz aproveita. Vai ser mágico. Você vai amar. Ninguém fala da parte difícil. A parte difícil é real. Mas não precisa ser impossível. Não se você tiver ajuda. E se Gabriel não ajudar, você me liga. Eu converso com ele. Ela riu entre lágrimas. Pode deixar. Antes de sair, ela me abraçou. Você é exemplo sim, Helena. Não de desistência. De força. Novembro chegou. 6 semanas de workshop. Última sessão. Pedi que cada mulher compartilhasse uma coisa que reconquistou. Voltei a trabalhar. Meio período. Na minha área. E meus filhos estão bem. Me inscrevi em curso de fotografia. Começo o mês que vem. Marido reclamou. Mas vou mesmo assim. Estabeleci limites com minha sogra. Disse não. Primeira vez em 10 anos. Foi assustador, mas libertador. Parei de me desculpar. Por existir. Por ter necessidades. Por não ser perfeita. Cada história me emocionou. No final, Júlia, de 51, que largou a arquitetura, levantou. Helena, você salvou minha vida. Não literalmente, mas salvou. Estava em depressão profunda. Sentindo que vida acabou. Que não tinha propósito. Você me mostrou que ainda há tempo, que ainda sou pessoa. Obrigada. Todas aplaudiram. Para ela. Para mim. Para todas nós. Dezembro. Gabriel me ligou. Mãe, Patrícia teve o bebê. Meu coração pulou. E ela? O bebê? Todos bem. É menino. 3,4 kg. Saudável. Que maravilhoso. Nome? Pausa. Antônio. Como vovô. Chorei. Meu pai. Homenageado no bisneto que nunca conheceu. Posso ir ver? Claro. Quando quiser. Fui no dia seguinte. Hospital particular. Quarto privativo. Patrícia estava na cama. Cansada, mas radiante. Bebê nos braços. Helena. Vem conhecer Antônio. Peguei meu neto nos braços. Pequeno. Perfeito. Cheirando a bebê. E senti tudo de novo. O amor. O medo. A magnitude da responsabilidade. Ele é lindo? É. E assustador. Não sei o que tô fazendo. Ninguém sabe no começo. Mas aprende. Gabriel estava ali. Olhando para o filho com mistura de amor e pânico. Mãe, como você fez? Sozinha? Um dia de cada vez. Um momento de cada vez. Não tinha manual. Apenas fazia. Acho que não vou conseguir. Vai conseguir, vocês dois, juntos, com ajuda, sem vergonha de pedir ajuda. Patrícia olhou para mim. Helena, sei que você trabalha. Mas, se puder vir às vezes, não para cuidar, para ensinar. Ficaríamos gratos. Claro. Quando quiserem. Passei as semanas seguintes visitando. Ensinando. Apoiando, mas não como babá. Como avó. Como conselheira. 1 hora aqui. 2 ali. Depois ia embora. Para minha vida. Para meus workshops, meus projetos, minha identidade. Janeiro. Novo ano. Beatriz me ligou. Helena, temos proposta. Queremos expandir programa. Mais workshops. Talvez até livro. Histórias de mulheres. Você toparia coordenar? Livro? Sim. Coletânea. Suas histórias e de outras mulheres. Vidas invisíveis. Editora pequena interessada. Não vai te deixar rica, mas vai dar voz. Livro. Minha história em papel. Permanente. Sim. Topo. Passei os meses seguintes coletando histórias. Entrevistei 50 mulheres. Todas com sacrifícios similares. Médicas que viraram donas de casa. Engenheiras que largaram tudo. Artistas que nunca pintaram quadro. Cada história me partiu. E me inspirou. Escrevi a introdução do livro numa tarde de março. Este livro é para mulheres invisíveis. Que trabalham sem salário. Que amam sem reconhecimento. Que sacrificam sem aplausos. Vocês não desperdiçaram vida. Vocês investiram em vida, e isso vale tudo. O livro foi publicado em junho. Pequena editora independente. Tiragem de 1000 exemplares. Não esperava muito, mas algo aconteceu. Resenhas começaram a aparecer. Em blogs. Redes sociais. Grupos de mães. Este livro me fez chorar. Finalmente alguém falando nossa verdade. Toda mulher deveria ler. Primeira tiragem esgotou em 3 semanas. Segunda tiragem. 5.000 exemplares. Comecei a receber mensagens.
Centenas delas. Helena, seu livro mudou minha vida. Mandei seu livro para meu filho, para ele entender. Obrigada por nos ver, por nos valorizar. Fui convidada para entrevistas, podcasts, palestras, pequenas plataformas. Nada grande, mas real. Minha vida aos 60 anos era irreconhecível da vida aos 59. Tinha propósito. Voz, reconhecimento, não por ser mãe de Gabriel, por ser Helena. Setembro. 1 ano desde a primeira palestra. Gabriel me convidou para jantar. Só nós dois, mãe. Quero conversar. Fomos em restaurante simples. Nada fancy, mas gostoso. Depois do jantar, ele puxou o envelope. O que é isso? Abre. Dentro. Cheque. 50 mil reais. Olhei para ele confusa. Gabriel. Calculei. Tudo que você gastou comigo. Escola. Comida. Roupas. Tudo que consegui rastrear. Não cobre tudo. Nem perto. Mas é começo. Gabriel. Não precisa. Preciso. Você trabalhou a vida inteira sem pagamento. Sem reconhecimento. Isso é atrasado. Muito atrasado. Mas é seu. Lágrimas vieram. Filho. E tem mais. Ele respirou fundo. Desculpa. Por tudo que disse. Por ter te chamado de sua dona de casa. Por não ter valorizado. Por ter sido cego. Você não desperdiçou vida. Você construiu minha vida. E finalmente entendo isso. O que mudou? Virei pai. E percebi. A magnitude. O trabalho. O sacrifício. Patrícia e eu. Temos dinheiro. Suporte. Ajuda. E ainda assim é difícil. Você fez sozinha. Sem nada. E eu? Nunca agradeci adequadamente. Segurei sua mão. Obrigada. Por ver. Por reconhecer. Significa mais que dinheiro. Mas pega o dinheiro também. Faz algo por você. Viagem. Curso. O que quiser. Algo só seu. Peguei o cheque. Não pela quantia. Pelo simbolismo. Meu trabalho tinha valor. Finalmente reconhecido. Usei o dinheiro para 3 coisas. Primeiro. Viagem. Sozinha. 15 dias no Nordeste. Praias. Sol. Livros. Descanso. Primeira viagem da minha vida. Apenas por prazer. Foi mágico. Segundo. Curso. Retorno à educação para adultos. Preparação para voltar a estudar. Porque aos 60 ainda tinha sonhos. Terceiro. Fundo. Para futuro. Para segurança. Para não depender. Hoje, tenho 61 anos. Não voltei para a medicina. Esse sonho morreu. E tudo bem, mas descobri novos sonhos. Escrevo. Falo. Ensino. Inspiro. Meu segundo livro está sendo escrito. Redescobrindo-se. Guia para mulheres, reconstruindo identidade. Meus workshops expandiram. Agora em 3 comunidades diferentes. 100 mulheres por mês. E Gabriel? Virou pai presente. Participativo. Dividindo o trabalho com Patrícia, Antônio tem 1 ano. Lindo. Esperto. Amado por 2 pais que entendem valor de cuidado. Vejo ele toda semana. Como avó. Não como babá não remunerada. Brinco. Conto histórias. Dou amor. Depois vou embora. Para minha vida. E é perfeito. Há algumas semanas, Antônio falou primeira palavra. Não foi mamãe. Não foi papai. Foi vovó. Gabriel me ligou. Emocionado. Mãe! Ele falou! Disse seu nome! Chorei. De alegria. De orgulho. De completude. Porque finalmente, depois de 60 anos, sei quem sou. Não sou só dona de casa. Não sou mulher que desperdiçou vida. Sou Helena Ferreira. Mãe. Avó. Escritora. Palestrante. Educadora. Sobrevivente. Mulher que sacrificou medicina para criar filho. Mulher que trabalhou 40 anos sem reconhecimento. Mulher que finalmente se reconheceu. Minha vida não foi desperdiçada. Foi investida. Transformada. Redirecionada. E aos 61, finalmente está começando de verdade. Não como sombra de outra pessoa, mas como protagonista da minha própria história. Uma história que vale a pena ser contada. Uma história que importa. Minha história. E se você está lendo isso, se você é mãe invisível, cuidadora não reconhecida, mulher que sacrificou sonhos, quero que saiba, sua vida não é desperdício. É investimento. Em amor. Em vida. Em futuro. Pode não ter salário, pode não ter título, pode não ter reconhecimento público, mas tem valor. Imenso.
insubstituível. E nunca é tarde para se redescobrir, para sonhar de novo, para viver para você. Eu comecei aos 60. Você pode começar hoje. Não importa a idade. Não importa quanto sacrificou, você ainda é pessoa. Com desejos, sonhos, potencial e merece viver. Não apenas existir servindo. Meu nome é Helena Ferreira. Tenho 61 anos. E pela primeira vez na vida, estou vivendo para mim, sem culpa, sem vergonha, sem desculpas. E é a coisa mais libertadora que já fiz. Você também merece essa liberdade. Não importa o que te disseram, não importa o que sacrificou, você merece. E nunca, nunca é tarde demais. Se essa história tocou você, compartilhe com uma mãe, uma cuidadora, uma mulher invisível que precisa ouvir. Você importa, porque toda mulher merece reconhecimento. E toda vida merece ser vivida plenamente. Não desperdiçada, mas celebrada.